Vamos continuar então. Ele coloca aqui da seguinte forma, então, irmãos: o propósito todo dele, do apóstolo Paulo, é anunciar o Evangelho. É muito interessante isso, né? Ele tem uma missão. Ele diz aqui no versículo 15: assim quanto está em mim, dependente de quem sejam as pessoas, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Estou pronto também a vos anunciar o Evangelho, inclusive a vós que estáis em Roma. Então, inclusive a vocês que estão em Roma. Quando nós tomamos esse Romanos capítulo 1, 14, 15, e aí vocês sabem o que ele fala no versículo 16, que vai ser o tema da carta, que vai ser a pregação do Evangelho. Quando você toma isso e você observa a vida dos pagãos, a vida dos pagãos é uma vida de maldade, é uma vida de prejuízo para o próximo. Vocês tomarem aqui, nós não vamos, claro, explicar todos esses versículos, mas dá para perceber todas essas perversidades, mas dá para perceber. O versículo 29 fala de fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, murmuração, difamação, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis sem misericórdia. E aqui está a vida do homem pagão. É uma vida terrível, uma vida de maldade. Quando no capítulo 2 ele fala do judeu, que era o religioso, não é muito melhor. Nós observamos então, eu li com vocês o 23 e o 24, mas se nós olharmos os versículos um pouquinho antes, o versículo 19, que diz assim: confias, capítulo 2, versículo 19, confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, e tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Olha só. Furta. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei de Deus, desonras a lei pela transgressão da lei. Desonras a Deus pela transgressão da lei. Então você observa que enquanto Paulo ele está pronto a anunciar o Evangelho a todas as pessoas, ele tem uma missão de anunciar boa notícia, uma missão de anunciar boa nova do Evangelho de Cristo a todas as pessoas. O pagão, ele faz mal para as pessoas. Quer dizer que todos os pagãos, que todas as pessoas cometem esse tipo de pecado. Aqui é um catálogo representativo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte aqui, olha, o mundo é assim, os pagãos são assim, eles vão se tornando abomináveis, terríveis, cometendo coisas desse tipo aqui. E o judeu também não é diferente. O judeu também, religioso, acaba também adulterando, roubando. E finalmente o nome de Deus, porque o judeu leva o nome de Deus, né? E finalmente o nome do Deus que ele professa é desonrado na vida dele, na vida do judeu. Então, é um contraste, irmãos. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse contraste hoje. Nós meditamos um pouco nesta manhã sobre o nosso papel na sociedade pelo Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho faz toda a diferença, não é sem importância. E quando o apóstolo Paulo diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, devedor de quê? O que ele deve, né? Ele deve o que a essas pessoas? Ele explica no versículo 15: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então, o apóstolo Paulo, ele se via como devedor do evangelho a todas as pessoas, independente de quem fossem essas pessoas. Então, aqui está a grande questão que faz a diferença. O apóstolo Paulo era um homem que cria no evangelho, era um homem que tinha sido salvo pela graça, e ele agora se sentia... Ele tinha, claro, uma função que nós não temos, é especial, ele era um apóstolo, e é claro que isso também está envolvido aqui, mas existe um sentido em que o que acontece com Paulo se aplica a todos nós.
Como apóstolo, ele tinha um chamado especial de pregar o evangelho aos gentios, né? Mas o ponto aqui, mesmo, vamos dizer, além da questão do apostolado, está, irmãos, a questão do evangelho, de que ele sabia que ele tinha uma mensagem importantíssima para anunciar e que ele então estava disposto a proclamar, a falar do Evangelho de Cristo. E isso é que fazia diferença na vida de Paulo, fazia com que ele fosse então totalmente diferente de uma pessoa pagã normal daquele mundo e de um judeu. De um judeu. Paulo também era judeu, né? Só que ele era um judeu que cria no Evangelho e a maioria dos judeus não criam no Evangelho. Então, o que fazia diferença de Paulo? Paulo ser uma pessoa para o bem dos outros, proclamando a boa notícia, era a própria boa notícia. Eu queria que vocês guardassem isso, né? No sentido de que a boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus, ela verdadeiramente, irmãos, fazia com que Paulo se sentisse devedor de anunciar a boa notícia. A boa notícia, quando eu ouço uma boa notícia, eu me sinto devedor de anunciar essa boa notícia. E isso é uma coisa comum até entre nós. Vamos dizer assim, você esteja, vamos dizer, irmãos, até ouvi de um pastor famoso esse tipo de ilustração, uma pessoa esteja com uma doença, e ela vem padecendo dessa doença há muito tempo, procurando médicos e não consegue cura. Até então que ela acha um especialista, um médico que trata dela e ela fica curada. E ela então fica muito feliz. E de repente ela está assim andando na rua, aí ela vê uma pessoa na rua que ela percebe que tem a mesma doença que ela tinha. E qual é o desejo dessa pessoa? É chegar com o doente e dizer assim, olha, eu conheço um médico, eu conheço uma pessoa que pode te curar. Quer dizer, isso nos constrange, não é? Isso nos leva ao desejo de falar a todas as pessoas, quando nós sabemos alguma coisa boa. Então, o que dizer do Evangelho, irmãos? Que a notícia mais maravilhosa, é a melhor notícia, é a boa notícia. É a boa notícia de que Deus nos salva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, não vamos conseguir ficar calados na medida que nós entendemos o Evangelho, na medida que nós compreendemos o sentido do Evangelho. Nós vamos sendo constrangidos, nós vamos sendo levados a querer realmente falar do Evangelho e fazer e viver para o bem de todas as pessoas que estão em volta de nós. Então, o apóstolo Paulo, é isso que fazia diferença nele. Fazia diferença nele é que ele tinha essa mensagem e, portanto, ele era uma pessoa que, apesar das dificuldades, apesar das lutas que ele enfrentava, ele queria fazer o bem às pessoas, ele queria que todas as pessoas conhecessem essa mensagem e ele estava pronto a anunciar essa mensagem. Eu queria mostrar para vocês na carta aos Romanos como era difícil pregar o Evangelho no tempo de Paulo. Aí vocês vão dizer assim, é nosso tempo também, pastor, é verdade. Mas às vezes nós achamos que porque eram apóstolos, porque era a igreja primitiva, as coisas eram mais fáceis para eles, assim, porque eles tinham ali, estava no início, ou ele era um apóstolo de Jesus, era fácil. Irmãos, nunca foi fácil pregar o Evangelho, porque as pessoas, elas não gostam do Evangelho, por incrível que pareça, exatamente uma mensagem maravilhosa, mas elas não gostam porque elas estão cegadas pelos seus pecados, né? Elas estão enganadas. Nós temos estudado aqui na carta aos Romanos, que as pessoas, elas preferem o pecado, elas querem o pecado, e Deus vai entregando-as mesmo à loucura dos seus corações. Mas perceba como Paulo, ele é paciente. Eu vou dar algumas ilustrações aqui na carta aos Romanos. Por exemplo, peço para vocês acompanharem comigo aí no capítulo 2. Ele diz assim no versículo 1: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade,
ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Você percebe que Paulo, como que escreve, colocando uma espécie de conversa, de diálogo, né? Ele está respondendo para alguém, ele está respondendo para uma pessoa que se sente justa diante de Deus pela sua moralidade. É isso que ele está falando aqui no capítulo 2, que acha que é melhor do que os pagãos, que ele tinha feito a descrição dos pagãos aqui, naqueles pecados horríveis. Então ele fala com o moralista, ele fala com o judeu, e o judeu, o moralista, ele se sente assim, mas eu sou melhor que o pagão. Aí Paulo enfrenta essa barreira do religioso quando ele vai pregar o evangelho, mas ele é paciente, ele explica, ele argumenta, ele tem esse anúncio e ele sabe que não é fácil anunciar, mas ele pacientemente vai argumentando com as pessoas. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Aqui, meus irmãos, no capítulo 3 agora. Observe o capítulo 3, como ele sempre está argumentando. Por exemplo, capítulo 3, ele diz assim, versículo 1, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Por quê? Porque ele tinha acabado de falar no capítulo 3 que a circuncisão verdadeira é do coração. Aí no versículo 29, versículo anterior, aí pertinho de vocês, diz assim, mas judeu é o que no interior, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém do homem, mas de Deus. Então, ele agora responde, sim, a circuncisão. Alguém está argumentando, né? E os judeus, o que Deus deu para os judeus não foi bom, não foi útil? A lei, a circuncisão, todas aquelas coisas. Ele pergunta, veja no capítulo 3, ele está argumentando com alguém. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual, pois, a utilidade da circuncisão? Aí ele vai dizer muita, em todas as maneiras, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, aqui está mais um exemplo de que ele tem paciência, ele argumenta com as pessoas, ele sabe que as pessoas vão, na medida que ele vai pregando o evangelho, as pessoas vão dando razões, falsas razões, contra o evangelho de Jesus, e ele não desiste, ele fala, explica. Vamos dar mais um exemplo aqui, irmãos, no capítulo 6. No capítulo 6, versículo 1. Olha só, mesmo procedimento do grande apóstolo. Ele diz assim no versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, conviveremos nele. Ele está argumentando. Aí tem uma pessoa que fala assim, o antinomista, aquele que é contra a lei. Aí ele chega assim com Paulo e diz assim, então vamos pecar, porque tudo é graça. Aí Paulo está pregando o evangelho, o moralista se levanta e diz assim, não, Paulo, está errado isso aí, eu sou justo, eu sou melhor que o pagão. Aí Paulo diz, não, mostra para ele que ele é um pecador, argumenta com ele. Aí chega o cerimonialista da circuncisão e diz assim, e a circuncisão? Aí Paulo vai, argumenta com ele. Aí chega aquele que é da graça barata, que a gente fala assim, aquele que tudo é graça, então eu posso, já que o evangelho é da graça, eu vou pecar, valer. Aí Paulo argumenta com ele. O que eu estou querendo mostrar para vocês, irmãos, é que na medida que se vai pregando o evangelho, o coração humano, ele resiste ao evangelho e ele argumenta contra o evangelho. E nós precisamos, todo o tempo, na medida que nós vamos pregando o evangelho, é por isso que nós estamos na igreja, inclusive, todos os domingos, ensinando, porque o nosso coração argumenta contra o evangelho. Não aceita a graça de Deus, não aceita a justiça de Deus, não aceita o sacrifício de Jesus e fica argumentando. Mas Paulo diz assim, não interessa, eu sou devedor a essas pessoas, elas são difíceis, elas não gostam de ouvir o evangelho, elas resistem, elas contra-argumentam, elas inventam argumentos, elas dizem assim, não, Paulo, mas não é isso, olha isso aqui, elas discutem, mas eu não desisto delas. Eu não desisto delas por causa do evangelho, porque eu devo a elas o evangelho. Não é interessante isso? Paciência, amor. E os apóstolos sofriam, meus irmãos, sofriam.
Leia a carta aos Coríntios, que Paulo descreve lá os sofrimentos dele. Ele tinha as marcas do apostolado no seu próprio corpo. Foi chicoteado, sofreu, mas ele não desistia. Eu queria que vocês pensassem agora, o que faz um ser humano sofrer pelos outros? Sofrer perseguições por amor aos outros e até orar pelos que os perseguem. O que faz o ser humano não desistir de fazer bem aos outros? E o bem maior que é o Evangelho, né? Vamos pensar nisso um pouquinho hoje, irmãos? Mas antes de pensar nisso, vamos mostrar o lado da maldade. E aqui eu tenho 2 exemplos que o próprio apóstolo dá do oposto a isso, né? O coração humano, ele odeia ao próximo. Odeia o próximo. Eu quero chamar a atenção de vocês para 2 situações que fazem com que as pessoas elas não tenham, então, claro, é o normal delas, é o que nós vemos no mundo o tempo todo, e mais do que isso, é o que brota no nosso coração rapidamente, irmãos, quando nós olhamos para a nossa própria natureza e para o nosso próprio pecado. Essa coisa totalmente diferente de Paulo, de maneira que ninguém quer sofrer por ninguém, não. Ninguém está disposto a ir até o fim pelo bem dos outros e pelo maior bem, que é o bem espiritual. Muito ao contrário, as pessoas elas de uma forma ou de outra elas passam a ser pessoas que fazem o mal para os outros. E nós vamos fazer rapidamente, né, uma descrição bíblica aqui, um diagnóstico bíblico, vamos falar assim, desse problema. A natureza dele, como é que ele acontece e o que ele vai então produzir. Vamos pensar primeiro na pessoa que não tem religião, tá? Vamos pensar primeiro na pessoa que está aí fora, que não vai em igreja nenhuma, que não pensa nas coisas espirituais. É no homem da nossa terra cada vez mais comum, da nossa cidade, do nosso país, do mundo ocidental, mais e mais secularizado, que só pensa nas coisas daqui, que cada vez menos acredita em Deus, no Deus da Bíblia. Pessoas que estão ouvindo cada vez mais os discursos pagãos que vêm ao longo dos séculos, dos povos antigos e que vão se reproduzindo de várias formas nas gerações, de acordo com as culturas, mas que tem algo em comum. O que eles têm em comum? Eles têm em comum, meus irmãos, que eles desprezam totalmente a revelação de Deus na própria criação. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Ele diz que, versículo 18, que do céu se manifesta a ira de Deus. Capítulo 1, verso 18. Sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, é a natureza dos homens que rejeita a revelação de Deus na criação. O sol está aí, Deus mandou essa chuvinha gostosa de manhã para nos refrescar, e as pessoas se levantam sem nem pensar em Deus e sem nem considerar buscar Deus. Mas elas vão viver as suas vidas. Vão viver as suas vidas. E elas vão fazer o quê? Segundo o apóstolo Paulo. Elas vão, nos seus próprios discursos, vão se desvanecer. E em seu coração insensato, elas vão se obscurecer. Elas raciocinam contrário a Deus, porque o coração delas não ama a Deus. Elas rejeitam essa bondade de Deus e se entregam, então, aos seus desvaneios, às suas loucuras, aos seus pensamentos. O resultado disso é que elas mudam a glória de Deus. Versículo 23.
em semelhança de imagem do homem corruptível. Elas, em vez, versículo 25, de adorar o Criador, adoram a criatura. Então, todas as pessoas estão nesta manhã, os pagãos, os que não têm religião, eles estão nesta manhã adorando alguma coisa, eles não deixam de adorar. Mas eles vão adorar o quê? A criatura. Isso é variável. Não importa que tipo de criatura, cada um tem a sua criatura que adora, mas adora. Então, o apóstolo Paulo diz que essas pessoas, elas rejeitam a Deus. Elas não querem saber de Deus. E elas adoram a criatura. O resultado disso é que elas se degradam. Porque, irmãos, na medida que as pessoas deixam Deus, elas deixam o bem. Deus é como o sol, né? Nós que estudamos um pouquinho na escola sobre o sistema solar, nós sabemos que a Terra ela está posicionada bem certinho em relação ao Sol, né? Mas os planetas mais distantes, o que vai acontecer com eles? Eles vão congelar. Eles vão congelar. Então, eu quero ilustrar com isso na medida que é o seguinte, a Bíblia mostra, e Paulo está mostrando aqui, que quando os homens, então, eles deixam Deus, eles deixam tudo que é bom. E Deus, na sua ira, entrega eles a esse deixar, porque eles estão deixando, não é porque alguém está forçando, eles estão deixando porque eles não querem mesmo. Fica bem claro que eles rejeitam, né, a revelação de Deus. Então não é que ninguém está forçando eles, nem mesmo o diabo. O diabo tenta, mas o diabo não está forçando, eles estão seguindo o diabo, com vontade. Então eles estão deixando, e Deus os entrega a esse deixar. Vocês conhecem Romanos capítulo 1, vocês conhecem, sabem, eu já disse também tantas vezes na igreja, que Deus os abandona. Deus os entrega aos seus corações, suas paixões, ao seu coração insensato. E aí eles vão então piorando. Eles vão se tornando pessoas que, na medida em que eles não adoram a Deus, eles vão se tornando mais e mais egocêntricos, pessoas egoístas, pessoas que, na verdade, elas vivem para si mesmas. Elas vivem para si mesmas. Elas se sentem Deus. Gênesis capítulo 3. E elas vão se tornando cada vez mais e mais egoístas, egocêntricas, ególatras. E elas vão se tornando cada vez menos sensíveis às necessidades, à vida, o valor das outras pessoas. Porque, inclusive, se nós tomarmos, por exemplo, o texto que fala que a vida humana é valiosa demais, está lá em Gênesis, a vida humana é valiosa porque a vida humana é a imagem e semelhança de Deus. Então, na medida em que eu perco esse contato com Deus, eu desprezo a imagem e semelhança de Deus no meu próximo. Eu me torno uma pessoa que só penso em mim e o meu próximo eu desprezo mesmo. Eu vou me tornando uma pessoa, portanto, orgulhosa, egoísta, egocêntrica, ególatra, e por causa disso eu vou, versículo 29, fornicar. Vou fornicar, porque eu só penso no meu prazer. Eu vou ter malícia, eu vou ter avareza, eu vou ter maldade, porque eu só penso em mim. Eu vou ser cheio de inveja, porque ai daquele que não olha para mim, ou que tem mais do que eu vou ficar invejoso. Eu vou aborrecer, eu vou me tornar uma pessoa murmuradora, porque eu não vou ver nada de bom, eu vou sempre achar que o mundo está sendo injusto comigo, Deus está sendo injusto comigo, todo mundo está sendo injusto comigo, porque o que vale sou eu. Eu vou ser uma pessoa difamadora, enfim, irmãos. É isso. O egocentrismo, a maldade está aí, porque os homens perdem contato com Deus, com o propósito de Deus. Eles não amam a Deus, eles se tornam ególatras e eles pouco se importam com os outros. Essa gente ainda, diz o apóstolo Paulo, que eles sabem que isso é digno de morte, versículo 32, mas que eles não somente fazem, finalzinho do capítulo, mas se agradam dos que fazem isso. Eles gostam disso. Eles dão valor àquelas pessoas egoístas, orgulhosas. Você não percebe no mundo que as pessoas muito orgulhosas, muito egocêntricas,
que consegue coisas para si, famosas, poderosas, despertam os outros, e os outros dizem assim, eu queria ser este homem, eu queria ser esta mulher, eu queria ser esta pessoa, por exemplo, famosa, porque aí, eu até ouvi esses dias alguém falar, num programa de televisão, falar assim, eu pensava que quando eu fosse famoso eu ia ser feliz. As pessoas gostam desse egocentrismo, faltou a palavra agora, mas aquela palavra que quer dizer assim, irmãos, que ela quer, usa a palavra mais simples, não faltou a palavra. Elas querem aparecer, elas querem se mostrar, elas querem dizer, olha, eu estou aqui. E as pessoas gostam desse tipo de egocentrismo e elas então aplaudem isso, mesmo sabendo que isso é digno de morte. Aqui está o pagão. Irmãos, o mundo, ele é isso aí. O mundo, ele é isso. As pessoas estão vivendo exatamente assim agora e é por isso que tem briga no trânsito, é por isso que tem debates e fofocas na internet, é por isso que tem toda essa confusão, essa mentira no mundo, em todos os setores. É isso. É a maldade dos homens nos seus pecados por causa do egoísmo deles. Quando nós vamos para o religioso, capítulo 2, não é muito diferente, não. No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala do homem que também, da mesma forma, é egocêntrico. Ele se sente melhor do que os outros. Eu vou dar uma ilustração aqui no capítulo 2 disso que eu estou falando. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui no capítulo 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, sabes a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que confias que é guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre das crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar furtas. Está aqui o orgulho de novo. Só que o orgulho agora é diferente. O homem consegue tomar tudo que Deus dá, a revelação que Deus dá, e transformar isso para o próprio mal dele, quando ele então domina aquilo pelo seu orgulho. Então, o pagão, ele recebe a revelação divina, e o que ele faz com a revelação divina na criação? Ele rejeita e adora a criação. Ele rejeita por causa do orgulho. O judeu não é diferente, segundo o apóstolo Paulo. Ele pega a revelação divina. Todas essas coisas aqui, irmãos, são verdadeiras. O judeu tem a lei de Deus. O judeu, ele tem coisas excelentes. O judeu foi instruído na lei de Deus. O judeu realmente tem uma luz que os outros povos não têm. Os outros povos estão em trevas. Os judeus, eles poderiam realmente ser mestres de crianças. Eles têm a verdade da lei. Mas eles não entenderam a lei. Eles não entenderam o propósito da lei do Antigo Testamento, que era não exaltar o homem, mas humilhar o homem e mostrar que o homem precisa de um redentor, que o homem precisa de um salvador. Toda a lei do Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo, mas o judeu pegou essa lei e tomou assim: eu, judeu, tenho a lei, tenho as alianças, eu sou judeu, eu sou privilegiado, eu sou melhor do que o gentio, eu sou melhor do que os outros. Ele então ficou orgulhoso na sua religião, naquilo que Deus deu para ele como judeu. E de novo aqui está o orgulho. Só que o apóstolo Paulo diz: qual é o efeito disso? O efeito disso é a hipocrisia. Ele não é nada disso. Ele pensa, se vocês compararem o versículo 17, o versículo 17 diz assim: eis que tu tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus. Ele se gloria em Deus. Só que lá no versículo, por isso que eu li esse versículo com os irmãos, no versículo 24, a vida dessa mesma pessoa que se gloria em Deus é desonra de Deus.
o efeito da vida dela. Porque olha o que o versículo 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Não é impressionante isso? Que ele se gloria em Deus, os judeus se gloriam em Deus. Não, eu sou de Deus, eu tenho a lei de Deus, todo orgulhoso. Mas o efeito da religião dele é que as pessoas olham para ele e blasfemam de Deus. Por que blasfemam de Deus? Porque ele se gloria em Deus, ele fala de Deus, mas ele é um ladrão. Versículo 21. Pregas que não se deve furtar, mas furta. Ele é um adúltero. Versículo 22. Diz que não se deve adulterar, mas adulteras. Ele é um idólatra. Ele fala, versículo 22 de novo, ele fala contra os ídolos, mas ele comete sacrilégio. Ele, versículo 21, ensina os outros, mas não ensina a si mesmo. Ele se exalta meramente tendo a lei, tendo a religião, se sente melhor do que os outros, mas ele realmente, na hora de lidar com os outros, ele rouba as pessoas que têm contato com ele nos seus negócios. Ele adultera, ele faz mal para as pessoas que estão em volta de si, ele prejudica os outros. Ele, no final das contas, se gloriando em Deus, quando as pessoas que não são judaicas têm contato com ele, elas então veem ele fazendo isso, elas dizem blasfêmias contra o Deus deles. Esse é o efeito final da vida deles. Por que acontece isso, irmãos? Por que acontece isso? De novo, por causa do egocentrismo. E eles não estão nem aí para isso. Eles não estão nem aí para isso. Eles continuam orgulhosos, continuam hipócritas, continuam desonrando a Deus, porque eles se sentem muito bem, porque simplesmente são judeus. Vocês percebem que eu queria deixar isso bem claro? Espero que isso esteja claro para os irmãos. Quando você olha para o pagão é orgulhoso, rejeita a revelação geral da criação, e ele então cai no seu orgulho cada vez mais e se torna mais e mais egoísta e perverso. O judeu, também orgulhoso, pega a revelação especial da lei e ele não entende, e ele se orgulha porque tem essa lei, e ele se torna cada vez mais arrogante, e ele não muda, e ele vive ali no seu egoísmo, na sua religião hipócrita, cheia de máscara, e ele rouba, ele adultera, ele faz isso, ele faz aquilo, e ele desonra a Deus, mas ele diz assim, eu sou judeu. Eu sou judeu. Ele está satisfeito com isso. Bom, não está satisfeito. Essas pessoas não têm paz, evidentemente, né? Mas elas são orgulhosas, elas são prepotentes, elas estão vivendo uma vida, enfim, que é egoísta, tanto pagão como judeu, e maldosa e perversa. Agora, quando você olha para o apóstolo Paulo, você vai lembrar o seguinte, o apóstolo Paulo era um homem desses. Você lembra o que Paulo fazia? Você lembra que Paulo era judeu, segundo a lei fariseu, ele excedia os outros todos, ele diz isso na carta aos Filipenses, na carta aos Gálatas, dando testemunho dele, mas ele entendeu que tudo aquilo era lixo. Ele entendeu que toda a religião dele não era nada e que ele precisava de Cristo. Ele precisava de Cristo. O que mudou Paulo? O que mudou Paulo, irmãos? Em primeiro lugar, vamos entender agora aqui. E agora eu quero lembrar vocês, dizer para vocês, que o apóstolo Paulo, ele argumenta com as pessoas. Ele argumenta com as pessoas. Se eu chego com vocês aqui e converso com vocês sobre um assunto, e eu entendo de um assunto, vamos dizer que eu entendo bem de um assunto, né? Tem coisa que a gente não entende, mas vamos colocar aqui. Eu entendo bem do assunto, e, por exemplo, um de vocês não entende bem do assunto. Aí eu falo
sobre este assunto e você contra-argumenta, sem entender. E eu entendo. Eu posso seguir dois caminhos, né? Eu posso seguir o caminho de me calar e deixar você, para não ter um debate, uma discussão desnecessária. Às vezes isso é bom. Mas eu posso, se eu percebo que você é uma pessoa que vai ouvir, eu posso explicar melhor para você. Não é? E aí, então, daquela conversa, você pode chegar e dizer assim, o pastor tem razão. E sair daqui dizendo assim, não, agora eu compreendo esse assunto. Então, houve ali eu falei alguma coisa, você respondeu contrariando o que eu falei, sem ter um conhecimento, mas porque você acredita assim. Então, em terceiro lugar, eu expliquei melhor e em quarto lugar, você saiu entendendo, compreendendo. Pois bem, é isso que Paulo faz o tempo todo. O pagão, ele diz isso aqui do versículo 32. Vamos ler o versículo 32? Esse é o coração do pagão. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Esse é o pagão. O pagão se sente excelente, aplaude os outros, diz é isso mesmo. Iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, é isso mesmo. É assim que temos que ser, é assim que temos que viver. E o que o apóstolo Paulo fala para ele, irmãos? O apóstolo Paulo fala para ele, argumentando. Você vê, por exemplo, a pregação de Paulo em Atenas. Ele vê ali um monte de ídolos, e ele chega ali com um ídolo ao Deus, lembra? Desconhecido. Aí ele diz assim, eu quero falar para vocês desse Deus. Então, Paulo desperta o pagão, mostra para o pagão, diz assim, sente-se aqui, você que tem desprezado a Deus a sua vida toda, agora eu quero lhe falar desse Deus Criador que você tem negado e tem adorado a criatura. Paulo descreve isso para ele, Paulo diz para ele assim, olha, está aqui o seu problema, a idolatria. E Paulo diz assim, você sabe que está errado. Você sabe que está errado. Você conhece o juízo de Deus. Você sabe que é digno de morte que faz as coisas que você faz. Você tem pecado contra Deus. Paulo denuncia o pecado falando de Deus, falando da glória de Deus. Quando ele vai falar para o judeu é um pouquinho diferente, porque o judeu diz que se gloria em Deus, né? Então o judeu é diferente, o judeu se sente, não, peraí, Paulo, é diferente, eu sou diferente, eu conheço Deus. Pagão, pode falar assim para pagão, mas eu me glorio em Deus. Aí o que Paulo faz, irmãos? Paulo chega para ele e diz aqui o que está no versículo 1 do capítulo 2. És inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que das coisas fazem. Tu que julgas e fazes das coisas, cuidas tu que escaparás do juízo de quem? De Deus. Então Paulo chega para o judeu e diz assim, e diz com toda clareza, ei judeu, ei religioso, tu pensa que tu vai te livrar do juízo de Deus sendo assim, orgulhoso, hipócrita e fazendo essas coisas contra Deus? Tu não estás observando o versículo 4, que tu estás desprezando as riquezas da benignidade, da paciência, da longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Tu não percebes que Deus está tendo paciência contigo? Tu vives aí nessa tua religião hipócrita, mas que um dia Deus vai te chamar para o juízo e Ele vai te condenar. Não percebes isso? Então, irmãos, é a mesma coisa, vocês percebem? O apóstolo Paulo argumenta mostrando Deus para o pagão e mostrando Deus para o judeu. O pagão despreza Deus pelos ídolos e o judeu também despreza Deus, dizendo que serve a Deus, mas a imagem que ele tem de Deus não é o Deus verdadeiro, é o Deus que se submete à hipocrisia, à religiosidade falsa deles. Então, para ambos, o apóstolo Paulo chega assim,
e fala de Deus e diz assim: olha, aqui está, esse Deus verdadeiro condena vocês. Condena vocês. Mas ele não para aí. Ele fala o que está no versículo 21 do capítulo 3. Vamos olhar lá, por favor? Se vocês forem olhar o capítulo 3, né, ele fecha o capítulo, ele chega, melhor dizendo, ele chega a uma conclusão no capítulo 3, mostrando que todo mundo é pecador, né? Ele diz assim, no versículo 23, vamos ler o versículo 23 logo, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que todo mundo tem que ouvir. Meus queridos irmãos, enquanto os homens não lidam com Deus, ou eles são pagãos, ou eles são judeus, hipócritas, religiosos. Eu queria que vocês guardassem isso, tá? Quando o pagão, aliás, quando o homem não lida seriamente com Deus, ou ele é um pagão, ou ele é um judeu hipócrita. Não dá para lidar com Deus e continuar pagão ou judeu religioso hipócrita. Porque ambos estão negando essa verdade aqui. Você é um pecador destituído da glória de Deus. E não importa se você é um pagão dizendo assim: olha, eu vou viver a minha vida mesmo para os ídolos, eu não estou nem aí, eu vou aplaudir quem faz essas coisas. Não importa, porque o juízo de Deus vem. Você está destituído da glória de Deus. E não importa também se você é um religiosozinho, um hipócritazinho, que se veste numa religiosidade porque você tem a circuncisão, porque você tem a religião, porque você tem isso e aquilo. Não importa, você também está destituído da glória de Deus. Ou um ou outro está condenado, está destituído da glória de Deus. Essa é a primeira mensagem do Evangelho. Ela tira toda a falsa esperança do pagão ou do religioso e dá a verdadeira esperança. Qual é a verdadeira esperança? É o que ele fala no versículo 24. Vamos ler o 23 e o 24 juntos, tá? No 23 ele diz: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E no versículo 24 ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação. Aqui está, irmãos, a justificação pela fé, pela fé. Lá no versículo 29, veja o que o apóstolo Paulo diz, colocando juntinhos judeus e gentios, pagãos e judeus. Veja o que ele diz no versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? É também dos gentios, certamente. Você lembra que eu preguei um dia desse, Paulo dizendo assim, que é um só Deus, e por isso a gente deve pregar para os gentios? É o mesmo argumento aqui. Ele está dizendo que Deus é um só. Deus é um Deus dos gentios, Deus é um Deus dos judeus. E Deus salva gentil e judeu da mesma forma. Eu vou ler de novo 29, tá? É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé. Olha só essa palavra, irmãos. Ele justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Paulo está colocando agora o pagão e o judeu um do lado do outro, dizendo assim: olha, vocês querem resolver o problema de vocês? O problema de vocês é que vocês todos são pecadores, condenados, destituídos da glória de Deus. Só tem um caminho para vocês acertarem as contas com Deus. Aí o pagão diz assim: qual é, Paulo? O judeu também diz: qual é, Paulo? A circuncisão e incircuncisão. Está vendo aqui? Aí Paulo diz assim: pela fé. Justifica pela fé. Você é um pagão? Você tem que se arrepender. Você tem que crer em Jesus. E você confiar nele somente para você ser justificado. Você é um judeu religioso, orgulhoso? Você tem também que crer, que se arrepender e confiar em Cristo, não na sua religião. Você pagão, você precisa deixar o seu orgulho, reconhecer o seu pecado, se reconhecer condenado e entender e crer que só Jesus, que foi enviado por Deus, pode te trazer justiça, porque ele morreu por pecadores. Você precisa deixar o orgulho
e se humilhar com fé diante de Deus, confiar nele. Você é judeu, você precisa fazer a mesma coisa, você precisa deixar o seu orgulho religioso, a sua justiça própria, a sua religião, o seu orgulho na religião, e precisa deixar tudo isso e olhar com fé e humildade somente para Jesus Cristo, para que você seja justificado. É isso, meus irmãos. Quando a pessoa entende isso, a pessoa então percebe que não importa se ela é uma pagã, se ela é uma judia, se ela tem religião ou não, se ela tem Cristo, se ela não tem Cristo, ela está perdida do mesmo jeito. Ela precisa confiar em Jesus, ela precisa olhar para Cristo para que ela seja salva, confiando unicamente no Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. E a partir daí, é claro que a pessoa que faz isso, ela se arrependeu, ela entendeu que ela tem pecado contra Deus, ela é humilhada, o ego dela é quebrado, ela confia em Jesus Cristo, e ela então é justificada, o Espírito Santo vem habitar nela, ela agora conhece Deus, e isso muda totalmente a sua vida em relação ao próximo. Porque agora eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês, né? Eu tinha mais coisa para falar, mas o tempo já está bem avançado e eu quero concluir aqui com uns breves aspectos do que o Evangelho faz em nós. Eu quero concluir dizendo assim, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 1, sobre o texto que Paulo fala que ele é devedor. Perceba aqui uma coisa, capítulo 1, versículo 14 e 15, o apóstolo diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Aí ele fala por quê? Por quê? Olha só o versículo 10. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha aí, irmãos. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você está entendendo o que motiva Paulo? Paulo ainda diz assim, eu não me envergonho, não. Eu me sinto devedor e eu tenho que falar dessa mensagem para vocês, porque eu sei que a justiça vem pela fé. Isso então me leva a, por amor a Deus e por amor a vocês que estão tão enganados, me leva a anunciar o Evangelho, a argumentar, a explicar, a ter paciência, mesmo quando vocês não querem ouvir, mesmo quando vocês argumentam contra, mas eu preciso levar porque eu sei que o problema de vocês é sério, como eu também estava com um problema sério, mas eu encontrei justiça pela fé e agora eu quero que vocês conheçam essa mensagem, essa palavra, essa salvação, essa justificação. Irmãos, preste bem atenção agora. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, veja, vamos aplicar a nossa vida. Como você olha para o seu próximo? Como você olha para o seu próximo? Se você olhar para o seu próximo pela sua natureza pecaminosa, você vai olhar para o seu próximo de forma egoísta. Você vai olhar para o seu próximo de forma a que você se sente Deus. E você olha para ele dizendo assim, esse fulano, esse ciclano tem que se submeter a mim. E eu não aceito nenhuma afronta dele. E você, quando faz isso, você está se colocando no centro e não está adorando a Deus. Esse é o problema nosso. Mas o que o Evangelho faz? O Evangelho faz você entender esta anomalia horrível de você estar no centro.
Porque não é você que tem que estar no centro. Quem é que tem que estar no centro? Deus. Então você, entendendo isso, que é a mensagem do Evangelho, entendendo que você só pode ser justificado e perdoado em Cristo, você se arrepende, olha para Jesus e é justificado. E a partir daí, você tem Deus no centro e tudo que você quer é viver para Ele e para a sua glória em gratidão pelo que Ele fez em Cristo Jesus. E agora, não mais numa anomalia, mas numa situação correta, você quer que Ele seja glorificado e honrado na sua vida. E você então passa a olhar para o próximo dizendo assim, esse pobre, miserável pecador, não importa que ele me odeie, não importa que ele seja uma pessoa difícil, eu sei porque ele é difícil, porque ele é um ególatra egoísta, e eu tenho a mensagem do Evangelho para dar para ele. Eu sou devedor de anunciar o Evangelho a ele. Então eu vou, quando eu entendo isso, irmãos, por amor a Deus, por amor ao próximo, em Cristo Jesus e por causa de Deus, eu aguento as afrontas, eu aguento as dificuldades, eu aguento os contra-argumentos, eu aguento a maldade e a perseguição dos homens, e eu digo assim, eu vou orar por eles, eu vou levar o Evangelho a eles, porque eu tenho a mensagem salvadora e esperançosa que é em Cristo Jesus. E isso vai mudar toda a nossa vida. Isso vai fazer com que nós, inclusive no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações, nós tenhamos um alvo. Deus, viver para a glória de Deus e para o bem dos homens, anunciando o Evangelho, mostrando o poder do Evangelho nas nossas vidas, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. Isso é a igreja de Jesus Cristo, é isso que o Evangelho faz. Que a religião não faz, que o paganismo não faz, mas que o Evangelho transforma a nossa vida. Eu tive que ser muito rápido, muito breve, isso era um assunto para a gente desenvolver bastante, mas eu queria que vocês aproveitassem tudo que eu falei e meditassem e pensassem assim, será que na minha vida cotidiana eu estou refletindo no Evangelho de Jesus, estou tratando a minha família, os meus vizinhos, as pessoas com quem eu trabalho, enfim, todo mundo que eu conheça, nesse sentido de me sentir um devedor de anunciar o Evangelho a eles, ou eu quero ser servido por eles, sendo egoísta? A primeira forma é a forma do Evangelho, a segunda forma é a forma do pecado. Vamos nos arrepender de todas as vezes, irmãos, que nós agimos pelo pecado e vamos meditar no Evangelho para que o Evangelho molde o nosso procedimento, a nossa vida, as nossas relações com o nosso próximo. Deus nos abençoe. Hein? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe nesta manhã. Vamos orar. Amado Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso, e nós queremos suplicar. Passamos aqui alguns minutos, Senhor, meditando nesse assunto tão importante, tão sério, Senhor. E nós queremos suplicar, conceda-nos graça, para que nós entendamos, Senhor, as implicações do Evangelho na nossa relação com o nosso próximo. E venhamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, crendo em Ti, tendo sido justificados pela fé, tendo sido reconciliados contigo, Senhor. Nós venhamos olhar para o nosso próximo, não com egoísmo, não com orgulho, mas quebrantados, Senhor, e nos sentindo mesmo devedores a eles, de levar a palavra, por amor a Ti, por amor a eles, inclusive aguentando as suas imperfeições, as suas afrontas, as suas perseguições. Senhor, opere-se em nós, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, que a graça do Evangelho inunde os nossos corações e nos faça pessoas, Senhor, que transbordem em amor, em dedicação, cada vez mais parecida. Nós estamos muito longe disso, com certeza, mas que venhamos ser mais e mais parecidos com o exemplo que Paulo nos dá aqui, Senhor, de estarmos dispostos a pregar o Evangelho e a levar o bem da boa notícia e a servir o nosso próximo, sendo, mesmo que ele seja grego, bárbaro, sábio ou ignorante, Senhor, para o louvor, para a honra
para a glória do seu santo nome. Nós oramos assim em Cristo Jesus e nós agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, queridos irmãos. Amém, meus irmãos. Irmão, vamos passar para a ceia do Senhor. Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ministrar nesse momento a ceia do Senhor.